na qual iremos falar sobre contratação, né? Qual o melhor momento, como contratar, como você, arquiteta, deve de fato estar atenta a cada detalhe quando o assunto é contratação, né? Eu vejo que muitas arquitetas cometem, né, não vou dizer o erro, mas cometem, vamos dizer assim, a postergação, né, postergam a contratação. Eu vejo que outras já se adiantam demais. Então, qual o melhor momento para contratar, né? O que você deve estar atenta nessa parte de contratação para que você possa ter êxito, tá bem? Para que você consiga, de fato, junto, né, com essa contratação, não só agregar mais valor para o seu escritório, no que diz respeito a, poxa, contratei e agora estou conseguindo ter mais projetos e delegar mais funções e agora tenho mais tempo. O objetivo da delegação, eu acredito muito, né, é pegar algo da sua rotina, dar para aquela pessoa fazer e você ter mais tempo para fazer o que realmente importa para o seu negócio. Então, se você delega, você muitas vezes quer mais tempo, tá bem? Então, beleza, Joel, quero mais tempo, você está certo. E agora, né? O que é que eu preciso para contratar, para delegar? Primeiro, qual é a etapa hoje dos teus projetos que te toma mais tempo? Isso daqui você tem que pegar a canetinha, pegar o papelzinho e anotar. Qual etapa toma mais tempo? Qual etapa do meu processo toma mais tempo? Beleza, definiu isso? Duas, três coisas. Ah, Joel, aqui o que realmente toma mais tempo meu é o detalhamento. Beleza. Ah, Joel, o que demanda mais tempo e talvez seja muito difícil delegar um dia é o criativo. Beleza. Ah, Joel, o que toma mais tempo hoje são as minhas imagens 3D, porque eu sou um artista 3D e eu faço num programa de cinema, Joel. Então, beleza. Então, aqui vai ser o seu render. Mas, assim, você tem que ter muito cuidado com o que toma mais tempo também no teu negócio. E por que você deve ter esse cuidado? Porque, às vezes, o que toma mais tempo no teu negócio pode ser algo que não deixe o teu escritório lucrativo. Eu trouxe aqui o exemplo do 3D, mas eu acho que quase nenhuma arquiteta demanda ou toma muito tempo 3D, porque hoje a gente tem ferramentas que facilitam isso. Tem uma cliente minha que ela falou: Joel, eu faço aqui umas 15 imagens em uns 30 minutos, alguma coisa assim. Assim, então a gente tem hoje tecnologias que nos permitem isso, para fazer com que o 3D seja mais rápido. Algumas ainda não sabem que tecnologias são essas, que facilitam esse processo. Eu vejo que tem umas que demoram muito para fazer 3D, mas o que te toma mais tempo hoje é o que você precisa pensar em delegar mais rapidamente, ok? Agora, no que diz respeito à questão da delegação, né? O que tu precisa ter em mente é cuidado com os extremos, tá? Cuidado com os extremos. E que extremos são esses quando a gente fala de delegar funções? O extremo primeiro, né, que fica no início, é não delegar porque está apegado ao processo. Apegado ao processo. É não delegar porque acredita que não é a hora. Não é a hora. É você não delegar porque você acredita que nenhuma outra pessoa fará melhor aquele serviço do que você mesma. Então, são algumas justificativas que eu vejo muitas arquitetas utilizando para não delegar. Outra justificativa é: não tenho projetos suficientes, tá? Não tenho projetos suficientes para fazer essa delegação, não tenho esse volume de projetos, para que eu vou delegar? A gente vai ver agora que algumas dessas afirmações estão corretas, outras não, tá? Agora, qual é o outro extremo da pessoa que está aqui na parte de delegar funções?
É aquela pessoa que vai decidir delegar, vê que isso é importante e não está apegada ao processo, e aquela pessoa ela contrata demais, né? Contrata muita gente, contrata demais sem ter uma demanda necessitada daquilo. É uma pessoa que contrata pessoas que ainda não são fundamentais. Como assim, Joel, ainda não são fundamentais? Porque é algo do processo que ela poderia continuar fazendo naquele momento. Não tem tanta urgência. Talvez a urgência dela seja outra, mas ela faz uma contratação para um setor do negócio dela que não faz sentido agora, naquele instante, naquele exato momento, tá bem? Contratar pessoas que ainda não fazem sentido, né? Funções que não fazem sentido ainda. Então a gente está vendo aqui dois extremos. Agora, o que é mais importante é você tentar colocar isso em harmonia. É você encontrar o meio termo que vai fazer com que você consiga delegar e ter mais resultado de um modo que você delegou, mas foi uma delegação que não foi muito, você não contratou muita gente, mas foi algo que você precisava bastante e que te permitiu ter mais tempo e agora você consegue gerenciar melhor o seu negócio, ter mais lucro, ter mais projetos e viver melhor do que você está fazendo, tá bem? Agora, como chegar nesse meio termo, né? Como eu vou saber, Joel, e de fato acertar e ficar no meiozinho aqui da pessoa, da arquiteta que delega de uma forma correta? O que tu tem que ter em mente é você precisa ter projetos para poder delegar funções. Não adianta você estar com a baixa de projeto. Ah, Joel, só entra aqui no meu escritório, no máximo estourando um projeto por mês. No máximo estourando. Olha, eu não aconselho que você delegue. Não aconselho que você tenha alguém fixo para isso. Tá? Não aconselho. A não ser que você chegue e me diga, Joel, esse projeto, a cada mês que eu pego, tem uma constante. São projetos completos de arquitetura e interiores. Eu tenho uma previsibilidade de caixa já hoje em dia. Beleza, então aí eu já te falo, vale a pena você começar a delegar. Você vai buscar o quê? Uma estagiária ou você vai buscar também, talvez, uma arquiteta para que você faça ou uma terceirização ou esteja fixa com você no escritório, tá bem? Agora, né, vai de momentos também. Por quê? Vamos dizer que você hoje falou, não, eu não vou delegar até eu ter um volume maior de projetos, até eu poder realmente ter essa previsibilidade. Isso acontece com várias clientes nossas. Elas só delegam depois que começam a ter um volume maior de projetos. E o que é que eu quero dizer para você? É que isso daqui é algo que é assim, mas não é assim. Como assim, Joel? É assim, mas não é assim. É que aquela pessoa, né, cliente nossa, ela contratou a gente. Ela fez uma contratação nos nossos serviços, né? Ela nos tem como prestadores de serviço para que ela consiga ter mais projetos, né? É o tráfego pago atuando no escritório dessa arquiteta. Então ela decidiu que era mais importante, antes de ter uma estagiária de arquitetura, antes de ter alguém para editar vídeo, antes de ter alguém para fazer social media, antes de ter alguém para poder fazer a contabilidade, antes de ter alguém para fazer a faxina, enfim. Ela decidiu priorizar a gestão de tráfego. E por que isso é muito bom para ela e muito importante para ela, para essa pessoa que decidiu que ainda não tem esse volume? Porque o mais importante, eu sou suspeito a falar, porque se não fosse isso, eu não estaria aqui falando contigo. O mais importante para você ter em mente na hora de empresa, na hora de você gerir o seu negócio é o comercial é o mais fundamental para a sua empresa. Se você não está vendendo, se você não está fechando o projeto, se você não está, de fato, tendo um volume constante,
você não vai ter um negócio lucrativo, você não vai ter um negócio que se sustente, você vai pensar em desistir da sua profissão. Então, cuidado. Cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois. Por quê? Porque no nosso mercado de empreendedorismo, de arquitetura, a gente se vê, e eu vejo isso com muitas arquitetas, até com clientes nossas, se vê muito tentado a tomar passos precipitados. A ansiedade, muitas vezes, vai tomando conta. Você fica, às vezes, perdida, sem ter um direcionamento. Qual o melhor passo a fazer? Qual a melhor atitude? Qual a melhor pessoa para contratar? O que é que eu devo fazer agora? Então, tenham muito cuidado, né? Se você hoje já tem um volume, não caia no erro também de ficar postergando a delegação. Não ache que vai ser algo que só você consegue fazer bem feito. Não. Às vezes você vai contratar alguém que vá fazer até melhor do que você já faz. Talvez não no início, tá? Você vai talvez treinar aquela pessoa, se for uma estagiária. Se for uma arquiteta, talvez você não vá ter tanto problema de treinamento, mas você já vai ter aí um empecilho ou alguma adversidade, que é você poder fazer com que ela enxergue o processo como você enxerga. E, querendo ou não, isso requer um treinamento. Você vai ter que tomar um pouco de seu tempo para fazer aquele processo, seja uma vez, duas na semana, ou um pouco a cada dia. Mas o fato é, quando você enxerga que isso é importante, já tendo volume, e você contrata, você vai ter muito mais tranquilidade. Porque aquele detalhamento, por exemplo, que você fazia, você não já vai fazer mais. Você vai corrigir. Nossa, Joel, agora eu só vou corrigir os detalhamentos, eu não vou fazer mais. Porque você delegou essa função e agora você consegue ter mais tempo para o seu marketing, para os seus clientes ou até mesmo para o seu processo criativo. Não vai ser aquele impedimento, como já foi um dia, você ficar perdendo tempo com o detalhamento, tá? Outro ponto é, você às vezes, arquiteta, vai achar que não tem projetos suficientes. Mas, poxa, se você me diz que já tem pelo menos 2 bons projetos entrando por mês, como você não tem projetos suficientes ainda para delegar? Talvez o seu problema seja outro. Talvez seja alguma insegurança, né, de crescer. Então, cuidado. Tenha esse cuidado, essa cautela de dizer algo sem ser aquele algo. Como assim, Joel, dizer algo sem ser aquele algo? Porque crescer é difícil, dói, e também crescer é desafiador, é algo que dá medo. Então você tem que ter isso em mente também. Você às vezes está se impedindo de delegar as funções, de crescer, porque você está com medo. E é normal você estar com medo. Se é algo novo, a gente tem medo, tá? E eu gosto de imaginar o seguinte: tem pessoas, por exemplo, que fazem escaladas, tá? Escalam altas montanhas. Tem pessoas até que fazem isso sem equipamento nenhum. Nossa, Joel, como assim? Por que você está falando isso? Porque essas mesmas pessoas que escalam altas montanhas, que enfrentam grandes desafios sem ter medo, sem ter aquele pico de adrenalina, elas são as mesmas pessoas que, em situações que nunca presenciaram na vida, morrem de medo. Morrem de medo. Eu vou te dar um exemplo. Teve um cara que ele fazia esportes radicais, não tinha medo nenhum. Só que ele foi fazer algo que ele nunca tinha feito na vida. Ele foi fazer um exame de ressonância magnética, ou algo nesse sentido. Ele ficou apavorado, né? Quando foram colocar ele no equipamento, o cara teve um pico grande de ansiedade, de medo, né? Coisa que ele não tinha quando ele fazia os esportes radicais dele. Só para você ter ideia, a gente tem medo do desconhecido. Então, contratar talvez seja um grande desafio. Talvez seja a virada de chave no seu negócio. Às vezes, você vai contratar um gestor de tráfego, vai ser a virada de chave do seu negócio. Às vezes, você vai contratar uma arquiteta, vai ser a virada de chave do seu negócio. Às vezes, você vai contratar uma
pessoa que vai te auxiliar nas gravações, vai ser uma virada de chave do seu negócio. O que tu precisa ter em mente também, e que mudou muito a minha visão, e de certo modo é difícil de você comprar a ideia, é que a gente não vai muito longe sozinho. É que a gente não conquista grandes números sozinho. É que se você quiser crescer, você precisa pensar também em compartilhar aquilo, tá? Então você precisa ter isso em mente. Caso contrário, você acaba deixando o seu negócio atrofiado, né? É aquela história, né, daquela pessoa que ficou vários momentos parada e não conseguia direito se mover, não conseguia direito fazer as mesmas coisas que fazia antes. Por quê? Porque não fez acontecer, não se movimentou. Então é necessário movimento. Empreender é movimento, né? Contratar é movimento. Ou você está crescendo ou você está caindo. Não existe aqui um equilíbrio. Infelizmente, no empreendedorismo não tem isso. Então, pense nisso na hora de delegar funções. Se você não está crescendo, você está caindo. É isso. Nossa, Joel, não faz sentido para mim, porque hoje eu tenho indicações, está muito estável o meu negócio. Eu já vivo de indicações faz mais de 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Mas eu te digo o seguinte, entendo que para você talvez não faça tanto sentido o que eu esteja falando. Mas cuidado, porque uma hora isso pode parar. Uma hora as indicações podem cessar. Você pode ter uma baixa de 3, 4, 5 meses sem projeto. E eu te digo isso não porque eu estou querendo colocar medo em você, é porque eu já presenciei muitos esses casos de arquitetos que estavam indo bem, que tinham um bom volume de indicações, que estavam felizes e acabaram tendo uma certa frustração porque parou, teve uma baixa de projetos, né, 2, 3 meses sem projetos, e eu não quero que você tenha isso. Eu quero que você tenha projetos constantes, eu quero que você consiga de fato trazer para o teu escritório estabilidade financeira, mas isso só irá acontecer se você notar que é um jogo no qual você precisa se desafiar. Não é algo que você vai conseguir, vamos dizer assim, controlar sempre, né? De você fazer aquilo, vamos dizer assim, sem medo. Não, não vai ser assim. Você precisa ter ideia que você tem que fazer a delegação mesmo com medo. Agora, né? O que eu quero falar sobre contratar demais, que eu disse que é um dos extremos, é que cuidado em querer fazer o time perfeito sem antes ter um volume tão grande, tá bem? Sem antes você ter uma estabilidade financeira tão grande também, sem antes você ter uma visão mais 360 do teu negócio. Cuidado. Por quê? Porque às vezes você vai colocar um custo fixo mensal alto demais para o teu negócio e você não vai ter como pagar. Você não vai ter como marcar com aqueles custos. Então você precisa ter cuidado para que isso não ocorra quando você delegar suas funções. Outro ponto a respeito de delegar funções é: tenha um conhecimento mínimo que seja sobre o que você delega. Como assim? Você precisa estudar aquela função que você vai delegar. Ah, Joel, mas eu vou delegar aqui a questão do meu detalhamento. Eu já sei como é que funciona. Ótimo, perfeito. Mas você já pesquisou como treinar um estagiário? Como delegar essa função? Ah, Joel, não pesquisei ainda. Então pesquise antes de contratar. Outro ponto. Vou delegar algo que eu não gosto, que eu nunca fiz e que eu não sei nem para onde vai. Por exemplo, gestão de tráfego. Olha, eu, poderia muito bem falar, delega, como eu sou gestor de tráfego, como eu tenho uma empresa de assessoria de marketing e gestão de tráfego para arquitetos, eu poderia chegar e falar, não, delega, faz isso, fulano, o quanto antes é melhor. E eu não vou te dizer isso exatamente assim. Mas eu vou te dizer o seguinte, antes de delegar essa função, pesquisa um pouco no YouTube, vê como é que funciona a gestão de tráfego, tem pelo menos um conhecimento básico daquilo. Não precisa até você fazer o tráfego, não precisa.
Eu não vou, por exemplo, contratar um contador e fazer a contabilidade. Eu não vou contratar, por exemplo, uma pessoa que vai, por exemplo, fazer a gestão financeira do meu negócio, colocar tudo em planilhas, fazer vários indicadores, para trazer vários indicadores mensais para mim, e eu vou fazer aquilo. Não, mas eu posso estudar sobre aquilo. Estuda, tá? Todas as pessoas que eu delego funções aqui no meu negócio, na minha empresa, eu estudo sobre aquilo se eu não sei fazer, ou eu vou lá e me aprofundo melhor como fazer aquele processo de delegação. Então você tem que ter isso em mente. Estude um pouco antes de delegar, para que você consiga, na hora de contratar as melhores pessoas para o teu negócio. Caso contrário, corre o sério risco de você contratar de forma errada. Outro ponto, para a gente poder encerrar aqui essa nossa live sobre contratação, delegar funções, é você, né, na hora de fazer essa delegação, você ter um cuidado na hora de selecionar as pessoas, ok? Selecionar as pessoas. Pense que você vai escolher uma pessoa para se casar. É claro, é muito extremo o que eu estou falando, não é extremo, eu estou indo para os extremos, tá? Mas não me entenda assim tão mal. O que eu quero dizer sobre isso, fazendo essa analogia, é o seguinte: na hora de você casar, se você já é casado, você conhece aquela pessoa, você tem um processo de entendimento, de namoro, para você poder ver se aquilo realmente é o que você procura, deseja, quer para a sua vida. Da mesma forma, na hora de você contratar alguém, você precisa fazer uma seleção. Não cometa o erro da primeira pessoa que você viu, né, você contratar. Ou a segunda, assim, vamos dizer que você viu aquela pessoa e já quis e contratou. Pode dar certo? Pode. Mas, às vezes, na maioria das vezes, não vai dar certo. E o que é que você deve fazer para que isso não aconteça? Uma seleção. Preenche, deixa aquela pessoa mandar currículos, ou faz aquela pessoa preencher um formulário no Forms, pega aqueles formulários ou aqueles currículos, avalia, e depois de avaliar, agenda pelo menos 3 a 5 reuniões. Nossa, Joel, eu vou fazer entrevistas? Eu não sei nem o que eu vou falar nas entrevistas. Não importa. Monte algumas perguntas para fazer para aquela pessoa. O que é fundamental que aquela pessoa tenha e que, se ela não tiver, para você não faz sentido. Às vezes é o tempo. Quanto tempo ela leva para detalhar um projeto de marcenaria, um projeto de, vamos dizer assim, interiores para marmoraria, alguma coisa assim. Enfim, você sabe melhor do que eu nesse aspecto, mas você tem um entendimento e você sabe o que você procura e você sabe o tempo que você quer que aquela pessoa leve. Enfim, você tem indicadores que vai fazer com que na entrevista você fale, poxa, essa pessoa é boa, essa pessoa não é, e você faz aquela seleção para que você tenha menos risco na hora de contratar e contrate bem, tá bem? Então, arquiteta, arquiteto, a nossa live de hoje está se encerrando por aqui sobre contratação. Espero que tenha feito você ter uma visão mais 360 desse processo e tenha agregado para que você tenha, de fato, uma contratação de excelência para o seu escritório. Fico muito feliz, né, de estar aqui hoje e espero que você tenha um ótimo dia aí também e um ótimo final de ano.